a gente pode falar que nós estamos nos bastidores. Ó, já tá gravando, ó, o link. Não, mas pode ir tranquilo, eu vou. Não, já tá valendo já. Paulão, Tá, Paulo ali, o Paulão não corta isso aqui não, depois eu tenho que falar. O Paulão é o seguinte, o Paulão, quando a gente começa, a gente tá conversando, batendo papo, o Paulão é o cara mais extrovertido, conhece das coisas, fala de fofoca, fala mal de piloto, de administrador da Fórmula 1, fala mal de mim, fala mal do Lincoln, é o Paulão. Até que começa a gravar, a primeira coisa que ele faz é assim, ó. Queremos o Paulão de antigamente. Daí, Sorrisão no gol. esse Paulão, Paulão sorrisão é no o gol. Paulão. Rosto e mete bronca. É isso mesmo. Xinga todo mundo. Mete velho É, de esse cocô e Paulão sai xingando todo mundo. Sai de bancada, sai da Quer escada. expulsar a gente do podcast aqui, ó. O Por Cima da Zebra está de volta. Eu sou o Lincoln, junto com meus amigos Paulo e o popular Jacaré, o Superman lá de Interlagos. Vamos falar sobre o Grande Prêmio da Inglaterra. Corrida agitada marcada pela primeira vez no pódio de Nico Hülkenberg. Bom dia, Paulão. É isso aí, Lincoln. Bom dia. Um dia para o meu amigo Jacaré, os amigos e amigas que estão nos assistindo. Já deixar um grande abraço. E se estiverem curtindo o nosso conteúdo, deixa o like para chegar a mais pessoas como vocês, né? E realmente a corrida foi bem agitada. Grande Prêmio da Inglaterra, como de costume, sempre entrega uma boa prova, assim como aqui em Interlagos. Então, muito movimentado, não tem muita coisa para comentar. E você, Jacaré, o que você me diz? Bom dia a todos aí, boa tarde, boa noite, a hora que estiver vendo aí. Curte nosso vídeo aí, compartilha, participa aí, escreve um monte de coisa pra gente, xinga a gente, faz o que for aí, que faz parte da coisa. Para quem não me conhece, meu nome é Paulo, mas eu sou o Jacaré. Lá em Interlagos o pessoal me chama de Superman. E apareçam lá para a gente tomar uma cerveja junto, fazer uma bagunça. Os próximos episódios aí nós vamos contar algumas histórias lá do nosso setor G lá, que tem umas aventuras muito legais lá, coisas engraçadas lá que a gente passou junto aí 20 anos. Isso vai ser no próximo episódio. Essa realmente os circuitos tradicionais tem uma pimenta diferente, né? Tem lugar para ultrapassar, tem umas coisas que acontecem apenas nesse tipo de circuito. Não é um circuito apertado, é um circuito que tem zona de ultrapassagem, e teve uma pimenta ótima ali, que foi o clima, né? Que chove, volta, para de chover, volta de novo, e não deu aquele. Deu algum momento, até deu, né? Aquele chuvão muito forte, que impede lá que continue a corrida. Mas, no geral, esse tipo de clima é o que dá mais show para quem está assistindo, né? Dá E aquela não é o pimenta a ideal. mais, né, Jacaré? Dá aquela pimenta a mais ali no Grande Prêmio, porque Exatamente, dá aquela pimenta a talvez. mais. E foi, né? E foi a pimenta a mais. É o que a gente quer numa corrida. É uma bagunça total. E Certo? vamos falar um pouco do quali, né? O Colapinto novamente ficou no Q1, bateu ali, ficou novamente no Q1, decepcionou. E ele nem foi para a corrida. Eu acho que o Briatore dessa vez falou: Ó, vou economizar uma grana, porque a É, previsão era de chuva no domingo. Ele vai bater esse carro. Ele vai destruir esse carro no Ele domingo. vai o nosso bater. irmão, o nosso irmão aí, o Colamuro, ele está realmente é, ele está assinando aí a carta de demissão dele. Eu acho que ele está meio desesperadão para mostrar serviço. É ao contrário do nosso piloto brasileiro. Ele está desesperado para mostrar serviço, está querendo andar mais do que o carro anda, e tá batendo, fazendo um monte de coisas ruins aí. Ele tinha uma meta, acho que eram 5 corridas para ele mostrar algum serviço. O Briatore, que é um cara bem rígido aí, eu não acredito que ele vai deixar o Colapinto continuar, né? Tem uma especulação aí no mercado aí, que o Briatore já vai colocar um outro piloto aí que ia agradar muita gente, né? É, eu acho que seria uma coisa bem legal aí, mas isso aí vai ficar mais para frente, a gente comenta sobre isso. Mas o Colapinto ele saiu no Q1, né? Porque ele tinha batido, né? E foi realmente uma decepção, né? Eu achava que ele ia conseguir. Eu gosto dele, cara. Eu acho que é um carinha que tinha que continuar até para fomentar aqui o automobilismo aqui na América Latina.
Eu É, também concordo, já vai lá, Paulo. o Lincoln, desculpa te cortar, também concordo muito com o Jacaré. Mas ao meu ver também, o tempo dele tá difícil, porque o Viatori tem um histórico, né, de trocar o piloto ali, questão de verba, né, patrocínio. E ao meu ver, é uma judiação com ele, porque o carro da Alpine realmente está péssimo. Então não é só questão do piloto, não. É claro que com um carro difícil para guiar, né? Você vê que também o Gasly também está enfrentando dificuldade. O piloto tenta tirar além do que consegue, como você bem pontuou, e aí as batidas começam, né? Então, assim, é muito difícil dele voltar das férias de verão deles lá ainda com o piloto da Alpine, porque provavelmente vai acabar saindo. Não, isso daí. No Q1 acabaram eliminados junto com o argentino Franco Colapinto, Liam Lawson, o brasileiro Gabriel Bortoleto, Lance Stroll e o Nico Hülkenberg. E o Hülkenberg ele acabou largando da última posição, como eu já comentei, Colapinto nem foi para a corrida. Uma coisa é assim, os treinos livres, aconteceu uma coisa interessante, porque eu estava imaginando que a Ferrari estava mais forte, né? Que a Ferrari estava muito bem no treino livre. Ela estava andando bem e tal, e chegou no Qualify, ela não foi igual, né? Que a gente estava imaginando. E a própria Sauber, né? Eu estava imaginando que ela ia ter um bom Qualify. Eu não imaginei que ela e que ia acontecer isso, que eles iam cair ali já na primeira parte ali da qualificação, no Q1 já ia cair. Eu imaginei que o Hulk e o, o Hulk, o nosso o brasileiro Bortoleto, ia conseguir passar para o Q2. Depois, né, analisando tudo mais, eu percebi o seguinte, que o carro da Sauber, ele é muito sensível a vento, é mais sensível que outros carros. Então, tava com vento lateral meio forte, né? Ainda bem, né, que vento por cima não tem como, né? Então tava com vento meio forte e eles não conseguiram fazer o qualify melhor por causa disso. Tanto que depois, durante a corrida, que não tinha tanto vento na pista, né? Apesar da chuva, tudo, mas o carro da Sauber foi melhor, né? Então ele é um carro muito sensível, a dinâmica dele tem alguma sensibilidade aí para vento e por isso eles não conseguiram aí bem no Q1. E no Q2 os eliminados foram Carlos Sainz e Yuki Tsunoda, Isaac Hadjar, Alex Albon e Esteban Ocon. E já no Q3, outra obra de arte do Verstappen, né, Jacaré? É uma coisa aí, né? O Tsunoda, ele estava andando bem na outra equipe da Red Bull, mas Racing Bulls. na Racing Bulls, porém, quando ele entrou na Red Bull mesmo, como todo mundo, acontece com todo mundo, esse carro deve ser um carro extremamente difícil de pilotar, e ele não conseguiu se adaptar com o carro ainda, uma que não tem tempo para treinar, diferente do que era no passado, então ele não conseguiu se adaptar, e ele está muito aquém do Verstappen, né? Se for comparar ele com o Sainz, ele ninguém ali se compara ao Sainz como segundo piloto, né? E nem com o ele esqueci o nome australiano lá que saiu da Fórmula 1. O, O, o Daniel Ricciardo. o Daniel Ricciardo. E nem com o Ricciardo. Se eles tivessem mantido o Ricciardo ou colocado o Sainz, teria sido um resultado muito melhor do que a gente está vendo. Pelo menos é a impressão que tem. E o Mas a Red Bull tá complicada, porque eles têm problema no carro e hoje chegou a notícia da saída do Horner, nós vamos comentar um pouco mais Então, pra cara, frente, mas o que está é acontecendo? complicada a A coisa. Red Bull tá aquela briga de família, né? O pai brigando com a mãe, o irmão resolve sair de casa, ele descobre que a tia saiu com o pai, sabe? Tá uma coisa assim, então tá uma bagunça dentro de casa. Com uma bagunça dessa, como é que você vai ter uma equipe vencedora, né? O Verstappen tá tirando leite de pedra, realmente tirando leite de pedra, né, cara? Mas coitado do Tsunoda, ele tá um fogo cruzado ali e aquele filho adotivo no meio da turma. Vocês estão numa briga de família com filho adotivo no meio, você vai, coitado do filho adotivo, filho. É o último que vão dar até um pedaço de pão para ele, falar, larga ele aí. Então eles estão bem perdidos, eles perderam muita gente para as outras equipes, eles tinham um Dream Team ali de engenharia para desenvolver o carro, para fazer melhorias,
esse Dream Team foi dissolvido, tá? Um monte de gente contratando eles, tudo. Então, Inclusive, Jacaré, se você me permite aqui, o chefe hoje, o chefe da Sauber, o diretor da Sauber de corridas, veio da Red Bull, que é o Jonathan Whitley. Então, sim. e disse que ele era um ponto-chave ali na Red Bull. Tanto Então, que eles você vê perderam, a evolução da Sauber. eles perderam um monte de gente ali, e agora essa do Christian Horner puta, é aquela varada nas costas que faltava para acabar com o negócio. E tem uma especulação grande aí, inclusive do Verstappen sair. Se o Verstappen sair, eles estão para trás. A Red Bull acabou. Para esse ano. Que ele não sai esse ano, né? Mas se for um campeonato igual tá esse ano, por exemplo, a Red Bull ela tá de meio para trás do pelotão. Não é nenhuma coisa. Não é nenhuma Concordo. Fala, Paulo. Concordo. O que me chama muita atenção nessa situação da Red Bull, que normalmente essas movimentações acontecem mais no final do ano, para mudança de temporada. Mas a implosão da Red Bull já veio acontecendo. Vocês falaram, bem pontuaram, o pessoal começou a migrar para outras equipes. Mas essa questão do Horner, no meio da temporada, ao meu ver, realmente foi a briga de poder, ego ali dentro da equipe. A família do Verstappen claramente já não estava contente com o Horner já há bastante tempo. Já estavam fazendo pressão para o Horner sair, né? E tem, infelizmente, a questão do escândalo sexual aí, que pode ser que ele estoure para o próximo ano. Então, aconteceu muitas coisas ali nos bastidores que a gente não faz nem ideia, na minha opinião, para acontecer aí no meio da temporada, tirar o chefe da equipe e falar, bora trocamos tudo aqui. Então, realmente complicado. Foi uma implosão interna ali. E o Verstappen realmente vendo todo esse cenário, e ele tá com, vamos falar assim, disparadamente o melhor piloto, as outras equipes, todo mundo tentando contratá-lo, ele fez a escolha geral ali, e acredito mesmo que ele vai acabar indo com a Mercedes, porque ele pode escolher, né, o carro que ele quer ser, sabe? Normal, Acabou, ele sai, acabou a equipe. normalmente a gente vê nas outras equipes que você tem assim, você tem o chefe de estratégia, você tem o cara que mexe com patrocínio, tem um cara que contrata piloto, tem um cara que está mexendo mais com a parte de engenharia lá, com o desenvolvimento. Aí não, o Christian Horner fazia tudo. Você pode perceber que ele é o articulador de tudo, ele está no comando, ele está em todas, ele está. Então ele não é um cara isoladão igual as outras. Todas as equipes você vê que as outras não tem nenhum isolado, assim, o cara que é o tudo. Ali ele era tudo, né? Então eu acho que essa briga de poder é exatamente isso. E agora eles falaram, né? Pô, saiu. Você vê na McLaren o CEO é o Zac Brown, mas o chefe de equipe é outro, né? Bem separadas, pois, né? Que no caso ele tá na equipe desde quando a equipe nasceu, né? Lá em 2005. Então ele veio construindo, né? Como falar, né? A equipe. Então ele realmente tinha muito domínio. E eu acredito que os problemas da Red Bull coincidiram com o falecimento do fundador, né? Do Master Chiefs, né? Quando ele faleceu, começaram as rusgas na garagem ali e ladeira abaixo total, né? O primeiro a sair foi o Newey, né? Percebeu que as coisas mudaram e saiu fora, né? O Adrian Newey, ele indo para outra equipe, ele já minou o carro do ano que vem, né? O carro do ano que vem, ele teria, assim, um cara que é uma lenda aí na engenharia aerodinâmica aí, o cara super especial aí, fez um monte de carro campeão, então ele conhece muito, ele já deu assim, aquela quebrada nas pernas da Red Bull pro ano que vem. Isso já refletiu no carro do ano passado e no carro desse ano. O ano passado, final do ano, aquelas melhorias que todo mundo faz, a evolução do carro durante o ano, você percebe que o ano passado eles não tiveram grandes evoluções. Esse ano o carro veio manco, não veio igual era o ano passado, que ele começou um ano muito bom, né? Até o meio do ano ele era muito bom. E depois para frente, quando ele saiu, parou de ter evolução o carro. Parece que o carro ficou ali, as evoluções não conseguiram ter o mesmo, assim, a mesma performance que os outros tiveram com melhorias. E esse ano, parece que o carro anda para trás, né, cara? Eles não conseguem fazer nada melhor, o carro não consegue evoluir. E, teoricamente, agora não tem mais evolução. Ninguém mais vai colocar evolução nenhuma no carro para não gastar grana
o ano que vem, porque tem limite de gasto. Com limite de gasto, se você começar a gastar muita grana agora, o ano que vem, você acaba gastando dinheiro para esse modelo de carro. Como o ano que vem, pode falar. Vai, Jacaré. Como ano que vem, novas regras, o carro é novo, se conseguir sair um carro bem ajustadinho, legal, é esse carro que vai andar por 6 anos. Então, vale mais a pena investir no carro para o ano que vem do que gastar a grana com esse carro, a não ser que você tenha a chance de ser campeão, né? Ainda dá para colocar um pouquinho mais de dinheiro, que é o caso ali da McLaren. Mas para que ela vai gastar se ela já é campeã? Né? Teoricamente, ela já é campeã. Então, eu no lugar da McLaren não gastaria com nada e vamos continuar como está. Se alguém começar a me alcançar, não vai ganhar tanto, vou ficar igual. Só se a Ferrari ou a Mercedes conseguir uma coisa muito revolucionária, eu acho que a Red Bull vai jogar a toalha agora para esse ano. E só para finalizar, então tivemos a pole position de Max Verstappen com o Piastri na segunda colocação e o Lando Norris na terceira colocação. E o Grande Prêmio da Inglaterra, nós iniciamos aqui o Grande Prêmio na Inglaterra com aquela chuva, né? Chove, não molha e os pilotos já parando ali para trocar. Só para falar aí finalizar aí falando do Q3 aí, eu acho que ninguém esperava o Verstappen fazer aquilo que ele fez, né, cara? Ele conseguiu ali tirar realmente lei de pedra, fazer uma coisa ali inacreditável. Porque você não consegue fazer aquilo que ele fez. Ninguém consegue aquilo que ele fez. Aquilo ali realmente é uma performance de cena, né, cara? É um cara realmente espetacular. Né? Ele não tem para ele, não. Ele é muito fera. Fora da curva, né? Eu gostei muito, viu, cara? Ó, espetacular, fora da curva. Pode tocar aí. Além do bem pontuado, o Jacaré P, além do Verstappen que tirou esse coelho da cartola, também é legal pontuar o Hamilton, né, que voou baixo desde os treinos livres. Andou muito na frente do Leclerc nos treinos e a volta da corrida. E conseguiu, né, cara? Uma bora, cara. Então, fez um bom treino e uma excelente corrida também. Então vamos lá, vamos embora para a corrida, que já falando mais a resenha. Vamos lá. O que você falou, Paulão, o Hamilton anda muito bem em Silverstone. E vamos para aqui para a corrida. Iniciou ali já com aquela questão da pista molhada, secando. Alguns pilotos, como na foto aí a gente vê o Leclerc, optaram por parar na volta de formação, lá de aquecimento, e trocar e já colocar os slicks. O Bortoleto foi o Russell, né? Russell também optou por essa estratégia, mas que não se pagou. Leclerc não se pagou. Então, aí aconteceu o seguinte, ó. O que acontecia? Quando deram aquela volta de apresentação, ali, a volta de aquecimento de pneu, você pegava da curva 2 em diante, a curva 2, 3, 4, e até lá a curva... Passando a Copse ali. Até a curva 14, ela estava seca, praticamente. Só que você pegava a 15, 16, 17, 18, estava péssima a pista, estava muito molhada. Então, o que aconteceu? Eles foram andando, né, na pista e o cara sentindo que a pista não está tão molhada, tá boa a pista. E daí, quando chegou ali na curva 14, um monte de piloto, a equipe começou aí, como é que tá aí? Como é que tá? O cara falou, tá seca, velho, a pista tá boa. Né? Então, um dos primeiros que entraram foi o Leclerc, que ele estava mais para frente. E daí o que aconteceu? Os outros pilotos falaram, tá seca, ele falou assim, ó, Leclerc entrou, não sei quem entrou, o Bortoleto falou que embarcou nessa aí, de manezão. Não, então vou, né? E foi a opção dele, ele tomou a decisão. Ele tomou a decisão, porém, ele tomou a decisão com base da curva 2 até a 14. Então, para ele, realmente estava boa a pista. Só que quando ele tomou a decisão que todo mundo, então vamos preparar o box. Porque você pega assim, você tem a 15, já entra pro box. Você fez a curva 15 ali, já tem a entradinha do box. O Paulão, que é especialista aí em correr no simulador aí, no videogame, sabe que entrou ali, já tem a entradinha pro box. Então, o cara nem vê a 16, 17, 18, né? Que é 18 ali, que já é a curva do campeão ali. Então, o cara chegou na 15, a pista estava ruim,
Ele entrou daí no box, volta a largar do box, troca o pneu, põe o pneu slick e vão para a pista. Quando ele deu a volta, que ele chegou na 15, ferrou com ele, porque daí ele não tinha mais como andar. Na verdade, foi, na minha opinião, um erro totalmente do box. Apesar da decisão ser do piloto, ele não chegou no ponto molhado. A equipe tinha que falar, meu, viu os caras passando ali tá um spray do caramba, não dá nem para ver o outro carro atrás, tão molhado que tava essas últimas curvas. E o piloto que tá vindo na parte seca, ele não sabe disso. Quem já correu de kart, quem já andou de moto, fez qualquer coisa em pista, você tá andando no seco, quando você pega um molhadão de uma vez, cara, se você tiver uma velocidade alta, você se perde totalmente com um pneu slick. É Então, uma decisão muito difícil ali, né? Porque é mas foi uma limite. decisão, foi uma decisão precipitada. Eu assistindo, eu falei, nossa, a decisão é campeã, porque tinha parado de chover, a pista estava melhorando, né? Ó, legal, só que Vai dar bom. eu imaginei que ia dar um ótimo resultado, né? Mas esse negócio do cara tomar a decisão só com metade da pista, que foi o que fizeram, acabou com a corrida deles. Entendeu? Só para pontuar aqui, os que pararam foram o Bortoleto, o Leclerc, o Russell, o Hadjar e o Berman, que arriscaram colocar os slicks ali logo na largada. Daí você começava você, na largada ali, eles começaram já a apertar a turma. Só que na hora que deu né, deu a largada, logo Pra ver o spray aí, o molhado que tava lá. aí já estava molhado. Só que quando você pega, depois de três curvas ali, né? A curva 1 e 2 estava ruim. Você pega 3, 4 e 5 já estava boa. Entendeu? A curva arena lá, tal, já começou a ficar boa. Então, daí você. E olha a galera presa lá no box, lá esperando todo mundo passar. Todo mundo ali na fila esperando. Se acerta é gênio, se acerta é gênio, se erra é uma catástrofe. Esse Bortoleto lá. Mas isso é na vida da gente, né, Paulão? A vida da gente é assim, porque assim, nossa, cara, vou mudar de emprego. Se você vai para outro lugar, a empresa bomba, você é promovido, pô, você é um gênio. Agora você vai para lá, você cai num barco furado e dançou, você fala, pô, você é burro, hein, Paulão? Como é que você foi para lá? Paga a conta, né? É isso aí. Exato. E logo da saída. E logo ali na largada também tivemos um toque ali do Ocon com o Liam Lawson. Exato, eu vi bem essa batida, não sei o que o Jacaré vai pontuar, mas eu achei que foi um incidente de corrida, os carros muito próximos ali, a pista muito rápida, e o pessoal tá disputando, né, roda a roda, então eu não vi maldade no piloto ou imperícia, eu achei mais um incidente. Estão disputando. E você Estavam três juntos, né? Estavam três juntos, ele estava preso no meio, não tinha o que fizesse. Não tinha o que fizesse, quando apertou, pegou a roda traseira e já era. É engraçado que eu tinha visto na filmagem que eles estavam mostrando só os primeiros. E lá atrás eu já vi ele passando. Ups! Eu falei, não, mas como que esse cara passou de lá? E ninguém comentava. Eu falei, mas o que aconteceu ali, cara? Na transmissão internacional, o narrador em inglês falou, né? Ele viu na hora. É que os nossos comentaristas, sem falar muito mal, mas já falando, né, o pessoal foca muito só na frente e acontece realmente várias coisas na corrida ali que o pessoal passa a bate. Eu não gosto de falar mal das pessoas, como que eu gosto desses dados. Eu gostava até do Galvão Bueno, que o pessoal fala mal, mas eu adorava. Eu tô fã do Galvão, eu adoro ele. Mas O Galvão sabe trazer emoção, eu gosto. Nossa, o Galvão, cara, se ele for narrar jogo de futebol de botão, cara, deve ser legal pra caralho. Imagina o Galvão narrando futebol de botão, cara, deve ser muito louco. Mas assim, eu não gosto de falar mal deles, não, mas é engraçado que assim, quando eu tô assistindo com alguém, né? Quase sempre tem gente em casa quando vai ter Fórmula 1, porque o pessoal gosta de assistir comigo, que eu saio comentando, falando as coisas. Mas eu falo um negócio, depois passa 10 segundos, o comentarista fala a mesma coisa. Eu falo, os caras estão me escutando, pô. Eu tô falando que os caras estão escutando. Delayzinho do narrador brasileiro, apesar de eu achar que todos ali são ótimos ali, né? Aquele Max Wilson, quando ele tá junto, nossa, eu acho que são muito bons, cara, são muito bons. E logo em seguida tivemos a saída do Bortoleto, né? Ele não conseguiu segurar ali o carro com os slicks, bateu e abandonou logo no início do Grande Prêmio da Inglaterra. Foi pro box para ver o show do companheiro de equipe dele, né? Ele abandonou acho que na volta 4, não foi? Na volta 4. Ele abandonou na volta 4. Logo que teve a intervenção do safety car,
né, nessa batida do Lawson e logo na seguida foi o virtual safety car, né? Não foi o safety car, foi o virtual. E é Na hora que interessante, saiu o virtual, ele escapou. que se ele segurasse mais um pouquinho, se ele conseguisse dar mais 2 voltinhas, ele não precisava de mais do que isso. 2 voltinhas bem sem se fino. precipitar. Porque 2 voltas depois, o Stroll colocou um pneu slick. Velho, o Stroll andou, hein, cara? Quem fala mal do Stroll, Colocou. Mas o Ah, Stroll, nessas condições, cara, o Stroll anda bem. ele sempre anda bem, cara. Nessas Que assim, condições. cara, eu vou falar a minha opinião. O piloto bom é quando tem em situações adversas. Quando tem situação adversa é que aparece o piloto bom. Então eu acho que ele é um piloto bom. É que, puta, quando não é de adverso, o carro não é tranquilo. Mas no Brasil, ano passado, estávamos em uma Na nossa frente. Não, Foi na nossa frente ali que ele rodou. na nossa frente, e pior que ele parou o carro no lugar que não dava nem para sair, e foi dar um cavalo de pau maluco que não precisava, e Não, o cavalo... ele conseguia fazer a volta por trás. Ele foi querer passar no meio da caixa de brilho. Não, mas ele dava para dar a volta por trás, ou ele quisesse um cavalo de pau completo ali. Ele virou de lado e entrou na brita. Eu falei, o cara parou ali. E a galera gritando, né? Drugo, Drugo. Foi muito louco. Mas corrida. Então, mas interessante do Stroll é que o Stroll, ele trocou o pneu, acho que foi na volta 7, se eu não me engano. Cara, ele começou a andar, ele começou a passar todo mundo, cara. Foi muito legal, cara. Foi bacana. Ele pegou o melhor da pista, né? Ele pegou o melhor da pista aquela hora. E logo em seguida ali o Piastri já apertou o Verstappen e fez a ultrapassagem tranquilamente, assumindo a liderança. Foi uma corrida tranquila, assim, do Piastri até o momento. O Verstappen, ele largou muito bem, né? O Hamilton deu uma apertada no Norris, na largada. Eu achei até que o Hamilton ia passar o Norris ali, porque ele ficou aperta para cá, vai para lá e tenta por dentro e dá aquela. Deus chegou a dar até uma ultrapassagem ali e o Norris tinha a próxima perna que era para a esquerda, ele conseguiu manter. Então eu achei até que ele ia perder a posição pro Hamilton. E o Piastri, ele ficou atrás do Verstappen esperando o momento certo, porque ele foi bem frio como ele é, né? E ficou só esperando o momento certo, seguindo, e chegou ali na volta 8, se eu não me engano, ele ultrapassou o Piastri, ultrapassou o Verstappen, e foi muito fácil, né? Não foi uma coisa assim que você vê que asa aberta e tal, Passou de passagem. Passou de passagem. E abriu, né? Foi embora. Não, cara, ele passou, daí o Verstappen chegou no... O Norris chegou no Verstappen. O Norris chegou no Verstappen e começou os dois brigar. Cara, se eu não me engano, abriu 13 segundos, eu acho. 13 segundos. E o Norris conseguiu passar o Verstappen porque o Verstappen cometeu um errinho ali. Então, mas ele cometeu um erro, mas ele ia ultrapassar o Verstappen. Muito provável. Ele, na verdade, aquela volta que ele fez de classificação, ele fez uma volta espetacular, é inquestionável, mas todo mundo errou. Se você olhar a volta, você olha lá, o Hamilton estava vindo uma volta linda, ele errou. Daí você pega o Norris, estava vindo maravilhoso, também errou. O Piastri, todo mundo errou e o Verstappen não errou os 3 setores. Então ele fez uns 3 setores perfeitos e conseguiu fazer a pole. Então, na verdade, ele não era para estar ali, entendeu? Foi no braço e tal. Uma observação. Vocês nunca me viram com outra camisa, você acharam que eu tinha aquela, né? Hoje Primeira vez, hein, Paulo? Você viu contra volta, hein? Olha, eu até estranhei. Falei, quem que é esse brother que vai participar hoje? Faz 20 anos. É igual o Superman mesmo, né? Tirou a camisa, ninguém sabe quem é. Faz 20 anos que eu conheço o Paulão, ele nunca me viu com uma camisa diferente do que aquela. Na hora que começou o programa, eu estranhei mesmo. Em Interlagos eu só vou de vermelho. Só vai de vermelho, né? Você tá no padrão. O Paulão já vai cada hora de um jeito, então beleza, né? Acho que a mulher dele que faz a roupa dele. Modelismo. Nessa roupa. Ó, você vai com essa roupa. Então ele segue sempre o traje que ela manda. Eu como final de semana de corrida, eu vou sem mulher futebol clube, então eu posso escolher a roupa que eu vou sempre com a mesma roupa. Faz só 20 anos.
né? Hoje a minha mulher mandou um negócio para mim aí, falando que cara que se veste só com roupa de futebol tal, o cara não tem noção do que tá fazendo, que só vai em roupa de futebol, a mulher se veste, coloca um monte de roupa legal, e o cara. Aí eu peguei e escrevi para ela, de Fórmula 1 vale, né? Que às vezes eu vou com a roupa camisa do centro. Malboro. Falei, será que vale também ou é só de futebol? Eu acho que vale, acho que não é certo também, viu? Tô contando Eu pra acho vocês que aqui, na boca pra miúda aí. gente, pra gente seria o paralelo ideal. Na boca miúda aí, não façam isso, que parece que é gafe, tá bom? E seguindo aqui na nossa corrida, veio a chuva. Caiu aquele dilúvio e já teve as paradas ali. O Verstappen acabou recuperando a posição do Norris nas paradas, É, porque a McLaren cometeu um errinho na recuperou, parada do Norris. recuperou porque a McLaren cometeu um erro. Uma observação, cara. Eu nunca vejo ninguém usando pneu de chuva. Eles usam pneu slick, que lá Intermediário. o pneu lá, o macio, o médio ou duro, e usa o pneu intermediário. O de chuva, né, que é o pneu azul, né? Aquele pneu azul que é o de chuva intensa, ele seria apropriado para uma chuva daquela ali. Só que se o cara põe um pneu daquele e para de chover, o pneu destrói em meia volta. Então ninguém usa. Quando tem chuva intensa, entra safety car ou bandeira vermelha e para todo mundo. Me desculpe, para que existia aquele pneu? É só para Pirelli gastar dinheiro e, e mandar o pneu para lá e pô, põe mais Falar que pneu. existe. Pega Mais aquele pneu intermediário. Ou cria, pega aquele pneu. eventualmente criar umas duas gamas de intermediário diferentes, sei lá. Dilui, cria o pneu coisa de abóbora lá e põe um Concordo pneu 100%. quase duro, mais ou menos macio, sei lá. Faz uma outra coisa, ou então não impõe aquele pneu. E não sei se vocês sabem, o pneu que não é usado no final de semana é destruído. Ele é picado depois. Então, pô, meu, você tá. Fazer uma coisa. É um absurdo aquilo ali. Qual foi a última vez que vocês viram usando o pneu daquele? Não, não. Eu acho que a questão tem muito isso, você pontuou perfeitamente, concordo, Jacaré. E tem a questão da visibilidade, que esses carros atuais, o spray que eles fazem com esse pneu de chuva intensa, acaba dando um spray muito forte que o pessoal não enxerga nada. Até com o intermediário mesmo, na batida que o Adjar teve na volta 18, ele bateu na traseira do carro da frente que ele não viu por falta de visibilidade. Tá vendo? Então, a Fórmula 1 tem que trabalhar com o Jacaré pontuou nos pneus. O pneu tem que funcionar e tem que trabalhar nessa questão do spray. Eles têm que criar alguma coisa ali para ter menos spray para o cara que vem na frente conseguir enxergar. Porque hoje, exato, eles estão até testando, tipo um paralama na roda traseira, por causa de chuva, para ter menos spray. Porque, gente, antigamente nós não tínhamos segurança na Fórmula 1 nenhuma e eles corriam com chuva intensa. Hoje nós temos uma gama de segurança excelente e quando chove, como o Jacaré falou, entra o safety car. Então, pro fã, para quem está vendo pela televisão, isso aí é péssimo. Então, eles têm que Imagina uma chuva dessa com um certo piloto brasileiro aí há 30 anos atrás. ele ia estar arrebentado. Ele ia falar hoje do dia, ele ia trabalhar provavelmente para ajudar a melhorar isso aí, porque eles têm que fazer alguma coisa. Se tem pneu, coloca o pneu ou acaba rápido, ou a visibilidade do pneu fica prejudicada. Então, tem que mexer, porque ele realmente é difícil. É uma questão que a Pirelli precisa mexer, talvez modificar, porque eles falam que esse pneu de chuva, ele tira muita água, então ele dá um spray maior. Talvez eles buscarem uma alternativa ali do intermediário, como eu falei anteriormente. Talvez umas duas gamas ali do intermediário, mas o para chuva extrema acaba não sendo utilizado. Não utiliza, não utiliza. E Mas o vamos safety lá. car aí provocado pelo Isaac Hadjar, e logo em seguida ali na saída do safety car, tivemos o ponto-chave da corrida, Piastri, que dificilmente erra, cometeu um errinho ali na saída do safety car. Cara, mas aquilo ali, cara, foi uma Fez o malandragem. brake test. Foi uma malandragem dele, porque assim, já o Russell tentou fazer isso com o Verstappen no Canadá. Vocês lembram disso? Ele deu aquela freada, o Verstappen me passou, porque é proibido passar com bandeira amarela. Então ele para e o outro piloto passa. Você joga videogame, você já fez isso com o adversário, né? Já aconteceu comigo. Eu tô jogando, de repente, bandeira, eu fiz com o próprio Verstappen numa corrida na PlayStation. Espanha. Cara,
Eu não conseguia segurar ele mais, não conseguia segurar ele. Daí, de repente, tinha uma bandeira amarela, assim, num setor. Eu, juntei no freio, deixei ele passar. E passou, entrei atrás. Ele tentou devolver, não deixei. Eu fiquei atrás. E daí foi. E daí ele tomou uma punição lá de... Acho que era bom o nosso amigo jacaré. Já continuando até ele voltar, é bem pontuado essa questão, e também tem aquela questão, né, Lincoln, o piloto ele quer largar melhor que o de trás, então ele faz esse brake test aí para poder ter tempo de acelerar antes, né, e ganhar uma distância. Só que isso é muito perigoso, né? A gente já viu no passado, não sei se vocês se recordam, em Mônaco, o Montoya fez isso com o Schumacher dentro do túnel, e o Schumacher acabou batendo na traseira do Montoya. Então, assim, é muito perigoso essa questão do brake test. E eles fazem, sim, para ter uma vantagem para sair na frente do adversário. Mas realmente a punição valeu, foi justa, como o Lincoln pontuou. É raro acontecer do Piastri errar, a gente vê que o cara é muito bom, muito frio, mas desta vez ele é bom e a punição foi bem justa. O que você acha, Paulinho? Não, exatamente. O Russell conseguiu fazer isso daí no Canadá com maestria, tal. Até a Red Bull questionou. Pô, eu acho que é válido o recurso. E na telemetria eles viram a questão de quanto o Russell pisou no freio, nos freios. Já aqui na Inglaterra, a telemetria demonstrou, o Piastri ele diminuiu muito a velocidade, a pressão do freio foi muito maior, ele diminuiu muito a velocidade, salvo engano, foi de 200 para 80, e não apenas o Verstappen teve problema. Outros pilotos atrás que vinham ali para a relargada também tiveram o mesmo problema. E ainda mais a condição da pista. A condição da pista estava complicadíssima. Foi muito perigoso, a manobra que ele fez ali foi muito perigoso. Basta aquilo lá, né? Às vezes passa batido e tem hora que a FIA vai lá e dá a punição, como você contou. Foi um momento chave, né? Foi o que determinou ali o final da corrida, né? Ah, voltou aí, É, nosso amigo Jacaré. o Jacaré tá voltando aí. Ó, E logo em seguida o Verstappen, acho que já meio bravo, assustado, acabou cometendo. Ele que dificilmente erra, cometeu um errinho ali na relargada, escapou, rodou e foi, acho que parar 11º, alguma coisa assim, 12º. isso aí na verdade caiu no colo do Norris, né? O Norris ganhou de presente aí essa corrida aí. Ele, Foram 10 segundos de punição pro Piastri. 10 segundos de punição, eu acho que eles levaram em consideração o que aconteceu com o Verstappen, porque não dava 10 segundos aquilo, né? Apesar que com spray, com pista molhada, tudo aquilo ali, tinha o risco do Verstappen dar uma chumbada na traseira dele, né? Que, Tipo pela Inglaterra. que isso aí pro Piloto nosso, inglês para vencer. isso aí pro, eu não sei se os caras levam isso em consideração não, mas daria uma punição ali, cara, assim, Segundos. 5 segundos de boa. Mas eu acho que eu acho que esse dele tá uma freadona realmente tinha que dar a punição, não tem jeito, entendeu? Pô, mas um momento bacana da corrida logo em seguida, que foi o Hülkenberg, ele estava na 4ª posição e ele que fez a estratégia mais conservadora. É, E indo contra a equipe, né, gente? Indo contra a equipe, que a equipe várias vezes durante a corrida eu acompanhei, a equipe chamava ele para ir pro boxe, ele falava: olha, não, eu vou ficar fora. E ele que foi instruindo, porque a equipe tentou inconscientemente puxar o tapete dele várias vezes. Pelo menos foram 3 oportunidades que ele contrariou a equipe, que foi que levou ele pro pódio, né? E como disse o Jacaré, a estratégia do Stroll que tinha sido muito boa, ele pegou o melhor período da pista seca, ele estava em terceiro, o Stroll. E o Hülkenberg foi para cima dele e fez a ultrapassagem. é, Colocando porque tempo. porque daí aconteceu, nesse momento, né? Ele já tinha, o pneu dele já tinha ido da o Stroll, né? Não tinha mais como, ele não conseguia acompanhar mais ali. E então o Hulk aproveitou essa hora aí. E logo em seguida, o pneu do Hulk também foi para o espaço, né? Não, aí depois todos fizeram uma última parada, o Piastri acabou pagando os 10 segundos dele e houve por óbvio, houve a mudança na liderança da corrida. E o que eu achei interessante o desfecho, né? Teve a liderança, e basicamente a gente foi para o final, né?
que foi tão espetacular aí o que o Nick fez no domingo, que até ofuscou um pouco a vitória, do Norris, né. Vitória em casa e tudo mais, mas todo mundo acabou falando do Nico, né. Bom, um destaque foi a batida das Haas aí, que elas fizeram um rodopio bonito, o pessoal Cara, fez. foi sincronizado. Foi sincronizado, foi um balé ali, né? Que faz duas bonitinhas assim, igualzinho, né? Mas, pô, legal. Religando os tempos de Magnussen, né, o que eram Magnussen e Ocon, né, que viviam se batendo. Magnussen e Grosjean. Grosjean, Magnussen e Grosjean, tem nome cheio que se encontravam, né. Isso daí, a vitória que caiu no colo de Lando Norris, com o Oscar Piastri na segunda posição. O Piastri que chegou a pedir no rádio para inverter a posição e falou: "Ah, vai que cola, né? Se der, deu." E o grande destaque realmente foi a terceira colocação do Nico Hülkenberg, que ofuscou a vitória do Norris. Inclusive, o povo gritava no final lá, Hülkenberg, e tem uma cena que mostra o pai do Lando Norris gritando Lando. Então, mas uma coisa interessante disso aí é a vida imita a arte, né? Tá igualzinho o filme, né? Ó, sem É, spoilers, sem é, spoiler. é, Eu ainda não assisti. Eu não ah, consegui parar pra assistir. Eu assisti e posso falar para todos os fãs de automobilismo, vão, levem os amigos e quem não gosta também pode ir que o filme é sensacional. A única coisa que eu posso falar sem spoiler é que vai aquecer bastante o coração aí dos fãs aí, com certeza. Vale a pena, gente, vale a pena. é, Vai lá no eu, fala eu. eu gostei muito, mas eu gosto muito de cinema. Então, Isso aí. mas eu achei que o Hulk foi uma coisa assim super emocionante mesmo. Eu tava pulando, cara, de alegria aqui. Eu achei legal para aquela equipe, achei o Bortoleto, todo mundo ali festejando, tipo, um negócio assim, todo mundo dando parabéns para ele, a alegria dele. E a filhinha dele, né? Você viu a filhinha dele? Pô, a filhinha dele é bacana, hein? Muito da hora. Foi muito bonito. Ele merece, porque desde 2010 na categoria, muitos altos e baixos, né? Entre sair e voltar, na época da Covid, ele acabou participando várias vezes ali, substituindo os pilotos, caía no carro sem conhecer e conseguia entregar uma performance. Então, assim, merecidíssimo esse pódio aí. Com certeza vai ficar marcado aí para a Fórmula 1 nos próximos anos, voltar a lembrar desse dia aí. O Hulk é um piloto que tem muita qualidade, mas ele não encaixou de entrar numa equipe grande, mas ele sempre apresentou bons resultados. E ele tá em fim de carreira, né? Acho que ele não tem mais 3 anos aí de Fórmula 1, nunca vi. Infelizmente não, né? Mas ele devia ter tido melhores resultados. Eu não sei se vocês sabem, na época que o Schumacher voltou para a Mercedes chegou a ventilar na época o Nico no lugar do Schumacher, né. O Nico estava entrando no Fórmula 1, era uma estrela, ele venceram todas as categorias que ele passou, ele venceu. Era realmente o talento alemão que estava nascendo ali, mas na hora ali H, acabaram optando pelo Schumacher, né. Então, foram vários os fatores que ele não deu sorte de estar no lugar certo, não deu certo. Mas É, valeu aí o esforço e levou o troféuzinho para casa. não, bacana. E tivemos o Grande Prêmio da Inglaterra, vitória de Lando Norris com Piastri na segunda colocação e Hülkenberg finalmente completando o pódio, seu primeiro pódio. Hamilton chegou em quarto, Verstappen na quinta colocação, Gasly em sexto, Stroll na sétima colocação, Albon em oitavo, em nono foi o Fernando Alonso e Russell marcou o pontinho entre os 10 primeiros. 11º, Oliver Behrman, Sainz na 12ª colocação, Ocon em 13º, Leclerc em 14º e o Tsunoda na 15ª colocação. Não completaram Antonelli, Hadjar, Bortoleto, Lawson e o Franco Colapinto, que não disputou o Grande Prêmio da Inglaterra. E o Mundial de Pilotos, agora a diferença pequena aqui, de 8 pontos. Segue na primeira colocação, Oscar Piastri, 234 pontos, seguido em segundo com Lando Norris com 226. Verstappen e Russell já ficam um pouco mais distantes da disputa, seguido pela dupla da Ferrari, Leclerc e Hamilton, Kimi Antonelli na sétima colocação, seguido por Albon, e grande campeonato aqui a gente tem que destacar, Nico Hülkenberg, 37 pontos na nona colocação do campeonato, com a sua Sauber, seguido por Ocon, Hadjar, Stroll, Gasly, Alonso, Carlos Sainz, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Oliver Behrman,
E o último a pontuar é o nosso brasileiro Gabriel Bortoleto e a dupla que tentou ali 5 corridas cada um, Franco Colapinto e Jack Doohan, zerados. E o Mundial de Construtores, liderança tranquila, acho que o campeonato bem encaminhado para a McLaren, 460 pontos, seguido pela Ferrari, a Mercedes em terceiro, Red Bull na quarta colocação, a Williams na quinta colocação e o grande destaque é a Sauber, sexta colocada no Mundial, que fechou o ano passado em último, na sexta colocação esse ano. Racing Bulls na sétima colocação, Aston Martin em oitavo, Haas na nona colocação e a lanterninha desse ano é o Alpine do nosso amigo Flávio Briatore. É isso aí, é isso aí. Só para pontuar 2 pontos, né, um positivo e um negativo, na meu ver da corrida, a questão da Ferrari. Hamilton, como a gente pontuou, fez uma ótima quarta colocação, mostrou novamente que em condições difíceis ele é um grande piloto, tá? Eu sempre pontuo isso, que para mim ele ainda tem lenha para queimar. E o destaque negativo, infelizmente, é a questão aí do Leclerc, que o Leclerc aí teve um final de semana para esquecer, vários erros e só não terminou em último porque o Tsunoda fez a sorte dele, né? Mas infelizmente é uma corrida totalmente para esquecer para o Leclerc e positiva para o Hamilton. E vocês, amigos? O que vocês acharam? Não, foi uma corrida muito boa. O Hamilton sempre anda bem na Inglaterra, e sempre mostra resultados. Agora vamos ver nas próximas. Isso foi Isso aí. uma corrida muito bacana. Mas agora eu vou trazer aqui o resultado do nosso bolão. Não, teve quem acertou, ó. Acertei. Todo mundo zerou. O único que acertou aqui foi a vitória de Lando Norris e a segunda Tem colocação coisa do aí, Piastri cara. pro Jacaré. Não, peraí. Tem coisa aí, cara. Tem nego roubando as coisas aí, viu, gente? Não. Tem gente roubando aí. Foi revisto. Aqui tem tapetão nesse negócio aí, velho. Eu tô sendo lesado nesse negócio. Mandei por escrito, inclusive. Então, Você colocou o Piastri na pole. Quer ver? Deixa eu ver aqui. eu coloquei Piastri na pole, o Lando em Não, primeiro peraí, não. e o Piastri em segundo na corrida. Não. Pole, Lando. Tô vendo aqui, ó, no WhatsApp. Pole, Lando. Primeira colocação, Lando Norris. Segundo, Piastri e Verstappen na terceira colocação. E o Alonso, a zebra, em 11º. Então, mas o Piastri em segundo não deu ponto? Deu? Aqui, ó. Dois pontinhos, Norris e Piastri. É que aqui é a pole, ó. Pole do Norris, vitória do Norris, Piastri na segunda colocação. 2 pontinhos. Tá reclamando aí, tá? Tá reclamando, tá certo, já, cara. Tira os pontos dele ali, pô. Eu Tirei reclamação. 5 segundos. Eu continuo na lanterna? Continua na lanterna. Agora vamos pro resultado, então, o resultado aqui, mas você já chegou, ó. Todo mundo ali manteve o resultado da última corrida e o Superman, você tava com 2, fez 2 pontos pelo pódio aqui do Grande Prêmio da Inglaterra, 4 pontos, ó, já tá chegando ali, ó, o Rafa tá com 10 pontinhos, eu 13, o Paulão que tava pé quente aí no início do ano, 17 pontos. Ainda temos a segunda metade da temporada, tem muito ponto ainda, tem muito chão pela frente. Eu acho que o cara que não participa do podcast, ele pode ser punido, por exemplo, perder pontos aí. No caso do Rafa, ele pode perder pontos, acho que era o certo. E vai pra você que dá Yuri pra dar a força. Por favor. Próximo Grande Prêmio da Bélgica. Teremos corrida sprint na Bélgica esse ano. Então, o treino livre único no dia 25 às 7h30 da manhã, qualificação da sprint às 11h30 da manhã da sexta-feira. No sábado, a corrida sprint às 7 horas da manhã. Vamos todo mundo acordar cedo no sábado para assistir a sprint. E às 11 horas, a classificação da Bélgica. E no domingo, volta ao horário normal, às 10 horas da manhã. Grande Prêmio da Bélgica, aquela pista que todo mundo gosta. E agora tem umas fofoquinhas aí legais aí pra gente falar, né? E agora vamos falar um pouquinho aí das fofocas. Tivemos aí, a gente já comentou a saída do Christian Horner. E o principal, que começou a correr aí após o Grande Prêmio da Inglaterra, seria
Felipe Drugovich no lugar de Franco Colapinto na Alpine. É. Vamos ver se não queima ele, né? Pegar o Pini aí, com o Briatore, sei lá se Briatore. vale muito a pena também. Mas, pô, é o que tem, né? É o É o que tem para hoje, então tem pra hoje. talvez Então, de seja repente vale a pena. interessante. Agora, uma outra fofoca também tá o. E bom, voltando a falar disso aí, eu acho que ele tem. Deveria ir, não tem o que falar, mas a única coisa ruim é o Briatore, porque se ele não tiver um desempenho bom, já queima o filme ali e já era. Hum, E, e, e a questão do Briatore, também surgiu um que salvo engano seria a Hyundai, a coreana, que estaria de olho na compra da Alpine. Então também tem algumas movimentações. E dessa questão aí do Drugo, Paulão, o que você acha? Então, Lincoln, eu acho que vai depender dos patrocinadores do Drugo se vão dar uma força para ele pegar essa vaga. É porque tudo vai depender do aporte financeiro. A gente sabe que ele tem as empresas brasileiras que apoiam ele, né? A principal dele é a Porto, né? Então, assim, se eles derem uma forcinha, eu acho que ele pode ficar assim com a baba. Como vocês pontuaram, né? Pode queimar a carreira dele, mas ele tem muita outra possibilidade. Então, se foi essa porta que abriu, se ele pudesse tentar, ele pode ser o momento dele entregar. Então, eu vejo com bons olhos e, como todo bom torcedor, eu fico aqui realmente na torcida para que ele consiga ficar com esse aceito. E você, o que você acha? Não, é uma opção que abriu. O mal é o Briatore lá dentro. A gente sabe que é um cara complicado. E geralmente ele é dono do contrato de todos os pilotos que sentam lá na equipe. Mas é o que tem para hoje. Então, especula-se ele na Cadillac, mas a gente não sabe. Se ele tivesse contrato assinado com a Cadillac, eu falo que esquece. Deixa pro ano que vem. Mas se não tiver, pega isso, mostra serviço. Às vezes ele demonstra um serviço, a Cadillac Ó, acima dele. Tudo depende. Então, uma observação, vocês viram que a Sauber está tirando a equipe deles lá, né? A fábrica lá da Suíça está levando para a Inglaterra, né? Então, a- a gente vai pegar o ano que vem, eles vão estar com a equipe inteira lá, não vai ter mais nada na Suíça. Eu acho que é vai ser bem. toda uma estrutura nova, É, porque realmente foi a venda dessa vez. é, Diferente do que foi com a BMW lá atrás nos anos 2000, lá 2007, 2008. Então dessa exatamente. vez foi realmente a Exatamente. venda. Exatamente. E o Por Cima da Zebra fica por aqui. Estaremos de volta no próximo. Daqui a 3 semanas. Daqui a três Isso. semanas, Grande Prêmio da Bélgica. Talvez a gente encaixe um programinha aí ou outro, se der tempo. Até para falar das 6 horas de São Paulo, estarei lá, eu, Paulão, o Rafa, que não pôde participar conosco hoje, também estará lá conosco nas 6 horas de São Paulo. Deixar um abraço a todos e até a próxima.